Hoje, aqui no canal Divina Luz do Infinito, vamos explorar a história de uma figura intrigante mencionada no Antigo Testamento. Naamã, uma princesa de origem amonita e filha de Ramon, rei dos Amonitas. Seu relato está registrado em 1 Reis 14 horas e 21 e 31, e, segundo a Bíblia, ela se tornou esposa do lendário rei Salomão, conhecido por sua notável sabedoria e riqueza. Embora sua vida seja cercada de mistérios, conseguimos reunir informações importantes a partir das escrituras e da tradição judaica. Por isso, inscrevam-se no canal e deixem um like para apoiar nosso trabalho. Como filha de um rei, Naamã cresceu cercada por luxo e privilégios. Seu casamento com Salomão, um dos monarcas mais poderosos e influentes de Israel, representou um evento de grande importância política e diplomática. Essa união trouxe consequências sérias, especialmente pela tensão histórica entre os israelitas e os amonitas, que tinham uma antiga rivalidade desde os tempos de Abraão. Assim, muitos israelitas mais conservadores viam com desconfiança esse casamento, temendo que ele pudesse ameaçar a integridade cultural e religiosa de Israel. Vale lembrar que antes de se casar com Naamã, Salomão já havia se unido à filha de um faraó egípcio, em um casamento real que visava fortalecer alianças. No entanto, o fascínio de Salomão por mulheres de diferentes culturas foi crescendo, e ele acabou se envolvendo com muitas outras, incluindo Naamã. Esse comportamento se descontrolou e, segundo 1 Reis 11 horas e 3, ele acumulou impressionantes 700 esposas de linhagem real e 300 concubinas. Mesmo com os conselhos de sua mãe para evitar essas uniões que poderiam trazer problemas, Salomão persistiu em suas escolhas, relacionando-se com mulheres de várias nações que seguiam outras religiões. Salomão, ainda que estivesse profundamente apaixonado por Naamã, enfrentou um dilema complexo e impactante com essa união, pois seu amor ultrapassava as barreiras culturais e políticas. Sua devoção a Naamã levou a tomar decisões que acabaram gerando consequências negativas para ele e para o reino de Israel. Em nome desse amor, ele permitiu a adoração de deuses estrangeiros, aceitando os costumes de sua esposa e assim enfraquecendo os pilares religiosos do judaísmo. A trajetória de Salomão é um exemplo de como um rei, que iniciou seu reinado devotado ao único Deus, acabou desviando-se ao longo do tempo. A Bíblia relata que, apesar de seu começo fiel a Deus, Salomão cedeu às influências de suas esposas estrangeiras, entre elas Naamã, e chegou a construir altares para os deuses delas. Curiosamente, ele não foi o primeiro a romper essa tradição. Seu pai, o rei Davi, também havia se casado com várias mulheres, estabelecendo um padrão que se mostraria problemático. Em Deuteronômio 17 horas e 17, havia uma advertência específica para que os reis de Israel não tivessem muitas esposas, prevenindo os desvios espirituais que isso poderia causar. Apesar de toda sua sabedoria, Salomão ignorou essa orientação e se afastou do caminho ideal. Conhecido por seu discernimento, uma das histórias mais célebres envolvendo sua inteligência retrata o episódio das duas mulheres disputando a maternidade de um bebê. Quando propôs dividir a criança ao meio, uma das mulheres implorou para que isso não fosse feito, revelando-se, assim, a verdadeira mãe. Essa fama de sabedoria também se refletiu em seu vasto conhecimento sobre a natureza, além dos provérbios e cânticos que compôs, registrados no Antigo Testamento, em livros como Provérbios e Cântico dos Cânticos. Contudo, o reinado de Salomão não foi poupado de conflitos. Segundo uma profecia de Isaías, a unidade do reino de Israel se enfraqueceria. 10 tribos seriam governadas por Jeroboão, enquanto apenas uma ficaria sob o comando da descendência de Salomão. Ao saber dessa previsão, Salomão viu Jeroboão como uma ameaça ao seu poder e, tomado pelo desespero, tentou assassiná-lo. Esse ato foi um reflexo da tensão crescente no reino. Após a morte de Salomão e a ascensão de seu filho Roboão ao trono, Jeroboão reapareceu, e seu retorno foi crucial nos conflitos que cumpririam a antiga profecia. A profecia de Isaías iniciou uma série de eventos que culminaram na divisão de Israel em 2 reinos distintos. O reino de Israel, liderado por Jeroboão e composto pelas 10 tribos do norte, e o reino de Judá, sob o comando de Roboão, que incluía as tribos do sul. Essa divisão trouxe um período de intensas mudanças na história de Israel, conhecido como o Cisma, deixando profundas marcas políticas e religiosas. O governo de Roboão, marcado por decisões impopulares como o aumento de impostos e sua relutância em ouvir as queixas do povo, rapidamente minou sua autoridade, iniciando um tempo de declínio.
A economia enfraqueceu, a estabilidade política foi abalada e a insatisfação se espalhou. Após a divisão, Jeroboão, agora rei do Reino do Norte, tomou medidas drásticas para manter seu povo longe de Jerusalém e garantir o controle religioso. Para isso, ele construiu 2 estátuas de bezerros de ouro e as colocou em altares em Betel e Dan, incentivando a adoração dessas imagens em vez da viagem a Jerusalém. Essa decisão gerou profundas consequências, pois esses bezerros se tornaram símbolos de idolatria e apostasia na história de Israel. Em uma ocasião, enquanto Jeroboão fazia oferendas em um desses altares, um profeta surgiu e anunciou que um descendente de Davi, no futuro, destruiria esses altares pagãos, queimando até mesmo ossos humanos sobre eles. A profecia se cumpriu séculos depois, quando o rei Josias, de Judá, promoveu reformas religiosas e cumpriu as ações preditas. A trajetória de Naamã nos lembra que até os mais sábios e poderosos podem ser seduzidos pelo erro e pela idolatria quando permitem que influências externas, como casamentos políticos e alianças, abalem sua devoção a Deus. As concessões de Salomão ao construir altares para os deuses estrangeiros de suas esposas, influenciado por Naamã, abriram caminho para um período de crise espiritual e conflitos que resultaram na divisão do reino. A influência de Naamã sobre Salomão é um lembrete vívido de como a sabedoria e a fé são testadas, especialmente nos momentos de maior poder. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu comentário e inscreva-se no canal para acompanhar mais vídeos como este.